Então, queridos, dando continuidade aqui à nossa videoaula, vou chamar aqui de parte 2, né, onde nós estávamos tratando sobre a equivocada interpretação de Israel, dos povos de Israel, no sentido de eles acharem que eles estavam pagando pelos pecados dos seus ancestrais, né, dos seus pais, né? E com base em Êxodo capítulo 20, versículo 5, onde está escrito que Deus, que o Senhor visita os pais nos filhos, né, até a quarta geração, né? Deixa eu ver se é isso mesmo que está escrito lá. Êxodo capítulo de número 20 e o versículo de número 5, né, conforme nós falamos. Até a terceira e a quarta geração, exatamente. Aí nós vamos entender, né, conforme falamos, o porquê essa visitação está tratando de um aborrecimento a Deus dos pais. Quando isso acontece, aí existe o processo de pagar pelo erro. Mas não que o filho está pagando pelo erro do pai. O filho está pagando, nesse caso, por ele permanecer no pecado do pai. Uma vez ele se convertendo, ele não é mais taxado, ou ele não tem mais a dívida. Ele não mais paga por alguma coisa que ele não deve. Tá certo? Olha, é o que diz aqui, ó. Visito a maldição dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração de quem? A continuidade do versículo diz: daqueles que me aborrecem. Então, Israel equivocadamente dizia que eles estavam pagando pelos pecados dos seus antepassados, dos seus pais, enquanto Jeremias está trazendo esse entendimento aqui, mostrando que equivocadamente eles falaram isso. E com base nisso, a continuidade da leitura vai nos dizer que, olha, a maldição não é hereditária. A maldição não é hereditária. Ela só permanece quando os filhos continuam nos pecados do pai. Ou seja, eu só sou taxado, eu só vou pagar pelo meu erro, né, e vou sofrer consequências dos meus pais, daqueles que me criaram, da minha família, se eu permanecer no pecado deles. Então, não existe esse negócio de hereditária. Nós vamos logo na frente, nós vamos estar comentando sobre a famosa doutrina que muitas igrejas trazem quando fala sobre
batalha espiritual e maldição hereditária ou quebra de maldição. Então nós vamos estar comentando isso aqui mais na frente e nós vamos mostrar biblicamente que é errado esse ensino, essa doutrina desse tipo de interpretação, de ensinamento. Por quê? Nós vamos estar falando o porquê disso. Muito bem. Subtópico 2, Jeremias e Ezequiel trata do assunto da seguinte maneira. Jeremias vai tratar do assunto ele é mais escatológico no assunto quando ele trata sobre esse provérbio, tá? Já Ezequiel, ele é mais soteriológico, ou seja, ele chama a responsabilidade, e quando fala de individual, ele chama a responsabilidade para a individualidade da responsabilidade, né? No sentido de salvação mesmo. Soteriológico quer dizer no sentido de salvação. Ezequiel vai tratar do assunto, Jeremias vai tratar do assunto mais escatológico, para o povo de Israel que estavam em cativeiro e que eles teriam, né, um remanescente, eles tinham uma promessa e que com base nesta promessa eles viriam novamente a ter um momento de glória, momento de glorioso, momento de estar mais com uma alma, digamos assim, mais alenta. Isso nos retrata a mansão celestial, a qual o cristão ele aguarda, ele espera, né? Esse sentido, né, de Jeremias, quando ele trata no capítulo de número 30, 31, 32 de Jeremias, os 3 capítulos vai tratar do assunto futurístico, de um futuro glorioso, né, da nação de Israel, da nação unificada, ou seja, do retorno do exílio, do retorno do cativeiro, né, nos trazendo neste oráculo, nesta explicação de Ezequiel, nos trazendo num contexto, uma revelação profética para a igreja, para a igreja militante, para a igreja que milita, né, e que esperamos num futuro, né, o triunfo, né, a igreja triunfante, né, que é o arrebatamento, a estadia, a estar com Cristo, né? Então, Jeremias trata deste assunto com este sentido, com este rumo. Já Ezequiel, ele é mais taxativo e ele chama a responsabilidade individual para aquele que pecar. Aquele que peca certamente morrerá. E ele aí vai falar sobre a responsabilidade que temos de falar ao ímpio, né? E assim livrando a sua alma quando aponto, quando falo. Passamos por uma lição aí se não me falha a memória, foi no trimestre passado, onde tratava do assunto, né, de um assunto semelhante a esse, quando falava sobre a responsabilidade individual perante, né, a nossa responsabilidade diante da palavra de Deus. Muito bem.
O subtópico 3 vai tratar do assunto sobre o problema em nosso tempo. Vamos ler isso aqui para a gente entender o que quer dizer isso. Olha, a doutrina das uvas verdes e dentes embotados, que predominou o imaginário popular de Israel, que está no livro de Jeremias, no capítulo 31, versículo 29, e em Ezequiel, capítulo 18, versículo 2, veio a ser para parte do cardápio doutrinário de um movimento infiltrado em algumas igrejas, conhecido como batalha espiritual. Essa parte do ensino é a conhecida, extravagante doutrina da maldição hereditária. Muito bem. Quando alguém se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus, logo, essa passagem do terceiro mandamento do Decálogo não pode se aplicar aos crentes. Romanos, no capítulo 5, versículo 8 ao versículo 10. E capítulo 8 de Romanos, versículo 1. Vamos ler o que diz lá em Romanos e a gente já volta aqui para explicar esta passagem. Lá em Romanos, no capítulo de número 5 e o versículo 8 ao 10, está escrito assim. Capítulo 5 de Romanos, versículo 8 ao 10 diz assim: olha, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fôssemos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos capítulo 8, versículo 1. Olha o que diz Romanos 8, 1. Ora, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, se Romanos está me afirmando que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, eu não posso crer em uma doutrina que diz que uma batalha espiritual, uma vez que eu estou em Cristo Jesus, eu tenho este problema como maldição. Por quê? Porque a maldição, ela não passa. Ela não segue o cristão após a aceitação de Jesus. Porque aí eu estou eliminando Jesus da minha fé. Se eu permito que Jesus não governe, não seja o precursor da minha fé, eu não posso crer que existe algo que eu vou herdar. Então, olha, como diz aqui, segundo aos Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 17, vai dizer que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Tudo que fez novo, tudo que era velho passou e agora tudo é novo. Tudo é novo. Então, se eu estou em Cristo, então eu sou nova criatura. O que era velho em mim passou.
a maldição que existia, eu agora substituí isso por Cristo. Então isso passou. Eu não posso herdar isso. Eu não posso herdar isso. Esse jugo, esse peso, isso passou. Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Então eu depositei em Cristo, eu tenho que crer nisso. Eu tenho que crer nisso. Ou então eu não aceitei a Cristo. Então, esse processo de hereditariedade de maldição, eu herdar do meu passado, agora vivendo em Cristo, se eu fazer isso, eu preciso eliminar esses versículos da Bíblia. Eu preciso tirar, não crer na palavra de Deus. Eu preciso eliminar esses versículos da Bíblia e crer na doutrina da maldição hereditária. Tá? Então, se eu estou em Cristo, nova criatura, sou, e tudo que era velho passou. E agora tudo se faz novo. E eu preciso crer nessa doutrina. Tá certo? Vamos adiante. Tópico de número 2 vai falar sobre a salvação para todos os seres humanos. E aí vai estar na nossa verdade, leitura bíblica em classe, que se encontra no capítulo 21, 22 e 23, quando vai dizer que, mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo à justiça, certamente viverá. Mas, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Então, o versículo de número 21 vai estar falando que há esperança. Há esperança para o pecador. Então, há uma esperança para o pecador. Por quê? Porque se ele é um pecador, olha, e ele se converter de todos os seus pecados e que ele cometeu, e ele guardar todos os estatutos da palavra de Deus, e ele crê no Evangelho, aí não morrerá. Esse morrer, isso quer dizer, não é uma morte física, o homem matéria. Isso está falando sobre o espírito, a minha vida eterna. Este é o processo. Não é fisicamente, a morte física. Aí vai dizer o versículo 22, olha, de todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Ou seja, o ímpio, todas as suas transgressões que ele cometeu, Deus não há uma lembrança desses pecados. Por quê? Agora ele é nova criatura. Entendeu? Então, se isso me afirma que se eu me converti de todo o meu coração, se eu sigo rigorosamente a palavra de Deus, eu não posso crer na hereditariedade de maldição para a minha vida. Por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo aqui, ó, que não morrerá. Esse não morrer aqui é o espírito, é a vida eterna, não se trata de morte física. Muito bem, e aí o que acontece? A continuidade disso aqui diz que Deus não lembra de todos os pecados que cometi. E aí, olha a continuação do versículo. Olha,
pela sua justiça que praticou, viverá. Ou seja, agora eu estou praticando a justiça, não pratico mais a iniquidade. O meu mundo ímpio, a minha vida ímpia que eu levava, eu não pratico mais. Agora, sinceramente, eu estou vivendo uma vida reta diante de Deus. E aí o que diz o versículo? Diz que desse momento Deus não lembra mais disso. E o que acontece? Ele garante que a minha alma viverá. Esse viver quer dizer eterno, eternamente, espiritualmente falando. Tá certo? A continuação no versículo de número 23 vai dizer, desejaria eu, aqui Deus está falando, desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? É uma pergunta. Diz o Senhor Jeová, não desejo. Antes que se converta dos seus caminhos e viverá. Entendeu? Então Deus não deseja na morte do ímpio. Ele está respondendo, eu não desejo. Antes, eu quero que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. E viva. Tá? Muito bem. Isso é o subtópico de número 1. Agora o subtópico 2, pensamento fatalístico. Ou fatalista. Né? Aqui, mais uma vez, trazendo um entendimento anterior sobre o passado dos seus ancestrais, dos seus pais, né, da nação, vai dizer que esse pensamento, tanto os que estavam exilados lá na Babilônia, quanto os de Judá e em Jerusalém, eles criam nesse provérbio. Eles criam neste provérbio, nessa ideia, que eles estavam pagando, que aquele processo que eles estavam passando ali de exílio era uma sentença, era um mal, né, que Deus estava permitindo que isso acontecesse por causa dos seus passados, dos seus pais. Né? Aí Jeremias vai explicar na sua escatologia na época, trazendo para um futuro glorioso, ele vai dizer que não, que eu pago sim pelo pecado do pai quando eu permaneço no erro do pai, quando eu permaneço no erro dos meus pais. Então, isso quer dizer, o seu pai, por exemplo, né? Por exemplo, é um macumbeiro, numa comparação, vamos dizer assim, é um feiticeiro, ou vive não serve a Deus, ou nunca conheceu Deus, e eu, como filho, continuo, casei, arrumei família e tal, e continuei seguindo a tradição dos meus pais. Eu continuo também nos atos do meu pai. Aí a Bíblia está dizendo aqui que eu levo isso. Eu certamente morrerá. Essa morte aqui não é física, é espiritual. Por quê? Porque eu estou no caminho do meu pai. Ou seja, eu estou no erro, continuo no erro dele. Mas aí a Bíblia vai dizer aqui que se eu conhecer a verdade e eu seguir os estatutos do Senhor, a Bíblia vai dizer que eu certamente não irei morrer, certamente não morrerá, certamente viverá. Esse morrer e esse viver é espiritual. Ou seja, eu não trago a hereditariedade do meu pai. Certo? Então isso está muito claro para a gente. É muito importante a gente entender a palavra de Deus, e existem versículos
como versículos isolados, né, que ele, lidos fora do texto, ele gera, fora do contexto, ele gera pretexto, gera uma confusão que você depois não se explica e quem está te sendo ministrado não tem o entendimento e sai todo confuso. Tá certo? Por quê? Porque não tem o entendimento que você tem. Então temos que entender a palavra de Deus de uma maneira clara e também passar para as pessoas de uma maneira clara, que as pessoas entendem o que está sendo ministrado, o que está sendo lido, o que está sendo passado para a pessoa. Tá bom? Muito bem. Aqui vai dizer, o subtópico de número 3 vai dizer que existe duas situações nesse contexto aqui. Duas situações. Quais são as situações? Olha, o profeta explica com clareza os oráculos divinos sobre a relação de Deus com o ser humano. Se o pecador abandona a sua vida cheia de pecado, dos tipos de maldade, iniquidade, e se volta para Deus, né, tal pessoa é perdoada. E se fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Então, quais são as duas situações? A situação primeira é a situação que ele irá viver, né? Ele irá viver, aqui ó, ele irá viver, e a outra situação é quando ele irá morrer. Ele morrerá. Mas quando é que eu vivo? Eu vivo quando eu vivo se eu, como pecador, abandono a minha vida de pecado e da minha vida de maldade, de iniquidade, e volto para Deus. Isso eu vivo. E quando que morro? A segunda situação. Se eu permanecer nos meus atos pecaminosos, tradicionais, né? E aqui eu volto para dizer, né, muitas pessoas, às vezes, a gente evangelizando, aí diz, olha, eu nasci assim e morro assim porque meu pai foi assim, minha mãe é assim e minha família toda é até hoje, tarari, tarará, tarará. Pois é, então a Bíblia está dizendo, não sou eu, é a palavra de Deus, certamente morrerá nessa iniquidade, porque não está levando uma vida diante de Deus, tá certo? Vamos adiante? Tópico de número 3. Sobre a reação de Israel. Aqui vai falar sobre uma pergunta que ela é a pergunta é uma resposta na própria Bíblia, na própria palavra de Deus. Olha, é uma retórica, uma pergunta retórica, quando diz assim, o versículo de número 25. Versículo 25 da leitura bíblica. A leitura bíblica está em Ezequiel, no capítulo 18, do versículo 20 ao versículo 28. E agora nós vamos ler o versículo 25. Acabei de explicar os versículos 21, 22 e 23. E agora vamos explicar o versículo de número 25. Diz assim, dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito? Ouve agora, ó casa de Israel. Não é o meu caminho direito? É uma pergunta. Não são os nossos caminhos torcidos? É uma pergunta. E como essas duas perguntas? Elas são respostas de uma pergunta. O que é isso? Olha, na verdade, são duas perguntas. Ou seja, não é o caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? São duas perguntas. Olha, as perguntas retóricas não espera respostas. Trata-se de uma afirmação em forma de pergunta.
Ou seja, a palavra está dizendo que o caminho de Deus é direito. Ele está perguntando, não são os meus caminhos direito? Olha, não é o meu caminho direito? Perguntando para a casa de Israel. A segunda pergunta, não são os vossos caminhos torcidos? Ou seja, vocês não andam em caminhos tortuosos e por isso sofrem, né? Então, aí vai dizer que estas perguntas elas são retóricas e elas não é uma pergunta, mas é uma afirmação de uma pergunta. Às vezes as pessoas reclamam dizendo, ah, mas por que isso está acontecendo? Porque isso, daquilo outro. Opa! Não está o seu caminho torcido diante da verdade, da realidade, das coisas que agradam a Deus e às vezes estou fazendo algo que desagrada? Então, eu estou trilhando caminhos tortuosos. E quando eu trilho em caminhos tortuosos, eu levo a uma direção perigosa. A minha direção é perigosa. Quando você está andando por caminhos ruins. Eu passo por caminhos tortuosos. Tá? É o que Javé, o que o Senhor afirma nessa passagem. Esses recursos estilísticos são frequentes nas Escrituras. Veja, por exemplo, não é Arão o levita teu irmão? Então, ele fez essa pergunta, o Senhor fez essa pergunta para Moisés, né, dizendo assim, Arão não é o levita teu irmão? Quando ele questiona que ele era homem de línguas pesadas e não tinha como ele ir falar com o faraó, né? Aí o Senhor chega para ele e diz, olha, aí a continuidade vai dizer assim, olha, vai dizer assim, não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras e nem o poder de Deus. E nem o poder de Deus? Né? Tem outro fato aqui que ele diz assim, olha, quem fez a boca do homem? Ou seja, ele é o Senhor que sabe de todas as coisas. Tá certo, amados? Muito bem. Então essa pergunta é em forma de afirmação, é uma afirmativa, né? Sobre a justiça, vai falar aqui sobre a justiça. Essa justiça vai dizer assim que Ezequiel deixa claro, mas que o sol do meio-dia, que a lei da responsabilidade individual é justa e está de acordo com os atributos divinos. Ou seja, Ezequiel, ele se redime de uma responsabilidade quando ele diz assim, olha, se você não falar, se você não avisar, sabendo que